Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós temos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje são as canetas utilizadas para emagrecimento. As novas tecnologias que auxiliam os tratamentos para a obesidade têm ganhado os consultórios e muita gente tem buscado por esses tratamentos. Mas nem todos estão aptos e alguns pontos precisam ser esclarecidos, como é o caso dessas canetas utilizadas para emagrecimento. Por isso que hoje nós vamos conversar com a Camila Ramos, ela que é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e obesidade. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Stephanie, é um prazer estar aqui no programa. Camila, explica para nós, né, o que são essas canetas que são utilizadas para emagrecimento? São um remédio, é uma tecnologia nova, como que funciona? De fato, é uma coisa que ficou bem popular, né? Principalmente aí no último ano, então todo mundo fala de usar, mas ninguém sabe exatamente o que é. Então, na verdade, é um fármaco, né? Então a gente fala, é uma droga, tem que ser prescrito por um médico para poder ser utilizado, apesar de não precisar de receita. Então, hoje em dia, muita gente compra aí de forma aleatória, o que se tornou um problema. Mas, na verdade, o que esse fármaco faz, né? A ideia é que ele emite um hormônio que o nosso intestino produz e que vai trazer mais saciedade. Então, ele vai trabalhar ali na regulação da fome e da saciedade. Então, por que ele causa emagrecimento, né? De fato, porque a pessoa vai acabar comendo menos, então ela vai ter menos apetite. Mas não foi uma droga criada para isso, né? Na verdade, a ideia dessas canetas, desses produtos, era tratar a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, né? E aí percebeu que como ela causava esse efeito, podia ser usado também para o tratamento da obesidade. E aí começou a popularizar, mas nem todo mundo tem obesidade, né? Então algumas pessoas que precisam perder ali alguns quilinhos só começaram a utilizar essa caneta de forma indiscriminada. E qual que é a diferença, né, entre as canetas e os medicamentos, entre esses medicamentos baseados em semaglutida, liraglutida e tirzepatida? Então, a semaglutida e a liraglutida são praticamente o mesmo medicamento. A diferença é que uma você utiliza apenas uma vez por semana, que é a semaglutida. Então, ela tem uma aplicação subcutânea, que de fato é a caneta, né? Que tem aí a aplicação. E a outra precisa ter um uso diário. Isso porque a meia-vida delas difere, né? Já a tirzepatida, mais conhecida como Mounjaro, que ficou mais popular aí nos últimos meses, ela vem com um hormônio a mais do que o tal do Ozempic, que é a semaglutida, mas também o uso pode ser de uma vez por semana só, mas basicamente é essa a diferença, né? Camila, esses tratamentos, né, essas canetas, elas são consideradas um tratamento definitivo para o emagrecimento ou é algo que é momentâneo? Como que funciona? Justamente, esse é o maior problema, né? Porque as pessoas acham que é definitivo, assim como outros tratamentos que existem para a obesidade, por exemplo, como é o caso da cirurgia bariátrica, que também não é definitivo, né? A pessoa pode ter um reganho de peso. E também com o uso da medicação, principalmente. Por quê? As pessoas pensam que é só usar a medicação e não precisa tratar a alimentação, não precisa tratar a parte psicológica. Então, como eu expliquei, a medicação vai inibir ali o apetite, certo? Então, enquanto ela está sob o efeito da medicação, isso vai acontecer. Depois que ela para de usar a medicação, esse apetite vai voltar ao normal. E aí, se ela não tiver feito uma reeducação alimentar, ela vai continuar comendo da mesma forma e reganhando o mesmo peso, né? Então, é um tratamento que ele precisa ser multidisciplinar, envolver vários profissionais, porque não faz milagre. Exatamente. Então, a pessoa, enquanto está sob o efeito do medicamento, vai ali ficar, principalmente, né, com enjoo, que é um dos efeitos colaterais, às vezes tem constipação, pode ter um pouco de dor de cabeça também, e aí ela vai acabar comendo menos. Só que depois que ela para o tratamento, esse apetite dela vai voltar e pode até acontecer uma contrarregulação e esse apetite voltar maior, né? E aí tem um reganho de peso todo de novo. Uhum. Esses tratamentos, eles têm um perfil ideal de pacientes? Como você falou, né? Tem muita gente que não é obeso e que está utilizando. Como que é definido isso? Então, na verdade, essa pergunta é até difícil, né? Porque esse é um critério médico, então o médico vai definir qual paciente precisa usar, qual paciente tem o perfil para usar. Normalmente é um paciente que vai ter obesidade, que vai ter mais comorbidades associadas, né? Então, comorbidades são diabetes, hipertensão, algumas outras patologias aí.
e ele vai definir isso de acordo com o critério do paciente. Mas assim, também tem contraindicações. Então, alguns pacientes têm contraindicação, né? Tem alguma alteração hepática, alguma alteração no pâncreas aí, às vezes alguma alteração no exame. E isso justamente que é o problema da compra indiscriminada, porque a pessoa às vezes não tem um exame de sangue, ela não sabe como está a condição fisiológica dela e começa a fazer o uso. E aí pode até ter dor abdominal, ter algumas alterações, e sem o acompanhamento ela não sabe o que está acontecendo, né? Então esse é um dos maiores riscos, sem dúvida. No caso das pessoas apenas com sobrepeso, você já falou que é questão de indicação médica, né? Mas só para a gente entender um pouquinho, né? A pessoa ela não está no patamar da obesidade, mas está com sobrepeso. Normalmente também tem indicação, os médicos hoje em dia estão indicando esse tipo de tratamento ou não? Acabam indicando, sim, muitas vezes até pela insistência e pela vontade do paciente, né? Então acontece até comigo, que sou nutricionista, mas os pacientes chegam no consultório e falam: e a canetinha, né? Posso usar? Você prescreve? Porque é uma solução rápida na cabeça das pessoas, né? Então uma ideia rápida: meu amigo usou, emagreceu 5 quilos em um mês, perdeu 10 quilos. Então, hoje em dia, todo mundo quer uma solução rápida, né? E a alimentação e o treino exigem um tempo, uma dedicação. Então, as pessoas querem ir porque é mais fácil. Mas, tecnicamente, não é para ser uma indicação, né? A indicação é exercício físico e dieta. Essa pergunta que eu ia te fazer agora. Como que... E há possibilidade, né? Desse tipo de tratamento se alinhar a questões de estratégia, de dieta e de exercício físico? Deve. Primeiro, pelo ponto que eu já comentei, que vai ter uma contrarregulação ali. Então, quando a pessoa parar de consumir o medicamento, ela pode aumentar a fome, voltar a comer da forma que ela comia e reganhar todo o peso, até mais rápido. E durante o tratamento, como a droga inibe o apetite, a pessoa pode acabar perdendo muita massa muscular, porque ela pode passar o dia todo ali sem comer, né? Então, eu vou dar um exemplo muito prático aí para as pessoas entenderem como que é o sentimento de usar a droga, né? Então, quando a gente vai num churrasco, uma churrascaria, por exemplo, no almoço, e aí come aquele montão de carne que tem uma digestão mais lenta. 6 horas da tarde, 7 horas, ainda tá cheio, né? Você fala: nossa, eu não tô com fome, tô super satisfeita, ainda não fez digestão. Então é basicamente isso, como se você tivesse comido um pãozinho ali com ovo, alguma coisa do tipo, uma refeição pequena, mas a digestão é muito mais lenta, né? Então esse basicamente é o efeito. E aí, quando essa reeducação alimentar está caminhando junto, já muda esse pensamento do paciente também, pelo que você acompanha? Com certeza. Porque aí quando ele para de usar, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe como comer, ele já sabe como manter o peso. E a gente já trabalhou toda essa questão comportamental também de como ele vai lidar com a comida. É claro que o uso da droga é legal, porque, por exemplo, quando a pessoa perde bastante peso ali no início, ela fica mais motivada, né? Então ela quer continuar porque ela tá vendo o resultado. Mas se não tiver alimentação ajustada, não adianta, ela vai reganhar o peso de novo. E o exercício físico dentro desses pontos também ajuda a manter um foco, a mudar essa rotina e já ir se acostumando. Totalmente. Além, claro, de aumentar o gasto calórico, o exercício físico também gera muitas alterações metabólicas que favorecem a manutenção do peso, né? Então, melhora da sensibilidade à insulina, vai ter um aumento da massa muscular que também vai favorecer essa manutenção do peso. Você falou da questão desses medicamentos estarem sendo utilizados de forma indiscriminada, e que eles precisam ser prescritos, né? Mas normalmente existem locais, pelo que você acompanha, que estão vendendo sem a prescrição? Tem locais que vendem sem a prescrição, tem gente que importa, né? De forma ilegal também essa medicação, e muitas vezes até pessoas que são da área, né? Mas que estão usando aí só por poder comprar de forma mais prática. Então vale a gente ressaltar, porque como a Camila já trouxe, existem contraindicações e muitas pessoas precisam estar com exames em dia para poder fazer a utilização. Então tomem cuidado aí da forma com que vocês estão comprando esses medicamentos, né? De quem vocês estão comprando. Em quanto tempo, em média, Camila, os pacientes que fazem uso dessas canetas conseguem ver os resultados? É bem rápido, viu? Normalmente no primeiro mês já tem um excelente resultado, em média de 10 a 20% do peso total da pessoa ela consegue perder, né? Então, de fato, é um resultado muito rápido, mas também o peso não pode ser levado só em consideração, porque a gente pode perder muita massa muscular no processo, que vai interferir no peso também, então não necessariamente a pessoa está perdendo só peso de gordura, ela pode estar perdendo massa muscular junto. Pode trazer alguma influência no que
se refere. Como é um medicamento que foi criado para o tratamento da diabetes, principalmente diabetes tipo 2, isso pode trazer alguma alteração também no paciente que, por exemplo, não é diagnosticado com diabetes? Você sabe, assim... Não diretamente, a gente não tem estudo que mostra isso diretamente, mas pode trazer alteração no pâncreas, e é no pâncreas que a gente produz a insulina, né? Então pode ter alguma alteração na parte da insulina, sim. Camila, existe um tempo máximo que podem ser utilizados esses tratamentos, esses medicamentos? Não existe um tempo limite, né, para utilizar. Então isso vai ser de acordo com a prescrição do médico também. Até porque as dosagens variam, né? Então o médico vai ver a tolerância do paciente, a necessidade do paciente, para dosar aí quantos miligramas ele precisa utilizar e pode ir aumentando essa dose, diminuindo, fazendo essa variação. O paciente normalmente ele faz um acompanhamento com o endocrinologista e aí junto com o nutricionista, mais o psicólogo, essa rede que a gente falou anteriormente, normalmente é esse conjunto de profissionais que vai ajudar a manter esse emagrecimento? Exatamente. Normalmente ele procura primeiro o médico, né? E aí o médico faz essa prescrição e a orientação de procurar um nutricionista. Então muitos pacientes chegam pra mim falando, eu passei com um médico, ele me orientou a procurar um nutricionista porque eu tô usando a medicação tal. E o psicólogo, ele deveria fazer mais parte disso, né? Mas muitas vezes os pacientes acabam deixando de lado. O paciente que tem, por exemplo, um desejo de fazer bariátrica, ele também pode fazer o uso desse tipo de medicamento? Pode, até porque a bariátrica, ela exige uma perda de peso, né, de uma certa porcentagem para a pessoa poder realizar a cirurgia. Então ela pode utilizar a medicação para conseguir alcançar esse peso e ir então para a cirurgia de fato. Nós estamos conversando com a nutricionista, especialista em nutrição esportiva e obesidade, Camila Ramos, sobre as canetas que são utilizadas hoje em dia para o emagrecimento. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente já volta com mais informações para vocês. Não saia daí. Estamos de volta com Você Saúde. Hoje o nosso tema são as canetas utilizadas para o emagrecimento. Nós estamos conversando com a nutricionista, especialista em nutrição esportiva e obesidade, Camila Ramos. Camila, nós estamos falando desses tratamentos com essas canetas, mas eles têm um preço acessível? Como que é? Na verdade, não, é um tratamento bem caro, né? Então, o Ozempic, aí, que é a semaglutida, gira em torno de R$1.000 e o Mounjaro em torno de R$3.000, dependendo da importação, do lugar que vai comprar, se vai manipular, né? E isso também é um problema porque começou a se ver muita falsificação do produto, né? Então, às vezes a pessoa tem muita vontade de utilizar e ela compra ali no mercado negro, onde é mais barato, e a gente não tem nem noção da procedência dessa medicação. Ele precisa ser armazenado, por exemplo, em refrigeração e muitas vezes está sendo transportado aí de forma inadequada. Essas canetas, é uma para cada semana? Como funciona? Aí vai depender da dosagem, né? Porque você consegue ir ajustando a dosagem dela. Então, por exemplo, se for 0,25, 0,50, aí o tempo de duração dela vai depender do quanto você precisar da dosagem. E o que precisa ser feito durante esses tratamentos, Camila, para evitar o reganho de peso? Então, como a gente falou, a gente precisa primeiro montar um plano alimentar, né, para tratar tanto a questão comportamental quanto a reeducação alimentar. E aí, o que é o emagrecimento? O que causa o emagrecimento? É o déficit calórico. Então, a pessoa está gastando mais calorias do que ela está consumindo. Então, quando ela está usando a medicação, ela vai parar de consumir tanta caloria porque ele inibe o apetite, né? Então, é por isso que a medicação funciona. Se a pessoa continuasse com o mesmo apetite ou continuasse comendo a mesma coisa e utilizando a medicação, ela não ia emagrecer, né? Então, basicamente, é por conta disso. Então, a gente precisa montar um plano que seja com déficit calórico, mas que seja também de acordo com a rotina, com os gostos da pessoa, para que ela consiga manter isso após o uso também. E aí uma dificuldade muito grande de montar um plano quando a pessoa está fazendo uso é justamente por conta da fome, né? Então a pessoa não tem fome, mas a gente precisa ofertar aquela quantidade de calorias para ela e principalmente de proteína para ela não perder massa muscular. Aí a paciente fala assim, não tô conseguindo comer, não consigo. Fala, não, mas tenta, a gente vai tentando ajustar ali, porque senão ele vai ficar sem comer, vai perder muita massa muscular e quando ele voltar a comer, ele vai voltar com um apetite muito maior. Entender que mudar os hábitos alimentares também é necessário, é uma dificuldade, porque muitas vezes os pacientes começam a fazer uso dessa caneta, né, dessa medicação, mas tem uma alimentação baseada em fast food, né, em muita coisa
dessa forma, é difícil essa mudança? É a parte mais difícil. No emagrecimento, por si só, a parte mais difícil de trabalhar é a parte comportamental, né? Então, o paciente entender que ele precisa mudar o hábito por geral e que ele precisa gostar da alimentação dele, gostar do que ele está comendo. E é por isso que muitas pessoas têm até trauma de fazer dieta, né? Porque vem aí de uma dieta muito restritiva, que é uma solução muito rápida, e fica sem comer, passa fome. Então, hoje em dia, a gente está tentando mudar essa ideia que as pessoas têm do que é reeducação alimentar. É necessário seguir uma alimentação específica quem está fazendo esse tratamento ou não? É de acordo com a rotina, como você falou, com o que o paciente ali mais se adequa? É de acordo com a rotina, com a necessidade do paciente. Então, a gente monta um plano de acordo com o peso do paciente, a altura, o gasto energético dele, com a rotina dele. Então, quanto ele treina, o que ele treina, como ele faz isso. Então, é bem individualizado mesmo. Não tem uma receita de bolo, infelizmente, né? Seria muito mais fácil, mas não é, tem que ser individualizado. Há grupos alimentares que podem ajudar a reduzir ou aumentar o efeito dessas canetas? Não tem nada específico que vai ajudar. O que poderia, né, auxiliar mais é o consumo de proteínas, que é uma coisa que muitas vezes fica em déficit, né, porque a pessoa tá sem apetite, então ela não vai às vezes querer comer carne, querer comer frango ou tomar alguma suplementação, mas é o que mais poderia ajudar aí, principalmente na manutenção da massa muscular. A suplementação, você citou agora, ela é importante nesse período por conta do paciente não estar sentindo a fome, não ter esse apetite como antes? Eu não diria que ela é importante ou essencial, mas ela pode ajudar muito, né? Então, às vezes a pessoa não tá com apetite e um dos efeitos colaterais também da medicação é o enjoo, né? Como eu comentei. Então, quando a pessoa tá enjoada, às vezes ela não quer comer alguma coisa, né? Às vezes uma opção líquida, um whey protein, por exemplo, poderia auxiliar muito, sem dúvidas. Os pacientes que não ajustam a alimentação ainda assim conseguem resultados satisfatórios, Camila? Conseguem um resultado satisfatório, mas tem muitas chances de ganhar o peso de novo, né? De ter um reganho de peso, justamente porque ele vai voltar a comer novamente como ele já comia. Só que aí ele vai estar sem o efeito da medicação. Então ele vai ter mais fome, e aí ele comendo da forma que ele comia, com a fome que ele tinha anteriormente, ele vai recuperar o peso facilmente em muito pouco tempo. E aí esse efeito também de ficar ganhando e perdendo peso tem muita alteração na parte metabólica, né? E cada vez vai ficando mais difícil da pessoa perder o peso se ela fica no que a gente chama de efeito sanfona. Essas canetas podem chegar a um momento que elas não farão mais efeitos, assim, né, por conta já desse todo o processo, até mesmo dessa falta de disciplina de um paciente em ajudar? Na verdade, o efeito pode ficando mais leve, né? E aí a pessoa vai tendo que fazer ajuste da dosagem. E aí, tecnicamente, é pro médico fazer isso, né? Ter um acompanhamento ali e aumentando a dosagem aos poucos, até para poder ter menos efeito colateral. Mas com esse uso indiscriminado e sem acompanhamento, muitas pessoas fazem um uso por conta, né? Então não entende muito bem a dosagem, já começa com uma dosagem máxima ali, e aí tem muito efeito colateral, tem muito mais risco e vai ficando cada vez mais difícil de alcançar o resultado. Camila, o uso dessas canetas, de alguma forma, pode prejudicar a absorção de nutrientes? Com certeza. Porque a pessoa já vai estar ingerindo muito menos calorias, né? Então, primeiro que a chance dela consumir alimentos ricos em nutrientes já é menor, então de frutas, de legumes, de verduras. Ela vai querer ir para alimentos mais palatáveis ali, se ela não estiver fazendo um acompanhamento nutricional. Além disso, o menor consumo de gorduras também impacta diretamente na absorção de nutrientes, porque algumas vitaminas a gente precisa de gorduras para ter uma absorção adequada. Então, sem dúvidas, vai interferir sim. Durante esse processo do tratamento, do que você acompanha dos seus pacientes, periodicamente o médico vai pedindo exames para acompanhar mesmo como que está a evolução, como que está a situação do paciente? Sim, com certeza. O médico solicita exame de sangue frequentemente, principalmente para avaliar a função hepática, que é o que mais pode sofrer consequências aí. Quem usa as canetas tem que se preocupar com a ingestão adequada de proteínas, como você falou, né? Não pode deixar de lado. Exatamente. Essa é a maior dificuldade, sem dúvidas, desse uso da caneta, porque as pessoas, de fato, não têm apetite para comer quantidade de proteína necessária. Então, aí entra o que você falou, às vezes um whey protein, né, uma suplementação para ajudar,
Por quê? Quando a pessoa fica em jejum muito tempo, ou muito tempo sem comer, ou não fraciona muito bem a proteína, ela pode começar a perder massa muscular, né? Porque a gente precisa de uma quantidade X de proteína para a gente conseguir manter aí essa massa. Então ela vai perdendo ao longo do tempo e fica difícil de recuperar também sem o consumo de proteína. Camila, quem não tem o paladar, assim, né, que já está acostumado a muitos alimentos ultraprocessados, muito fast food, e aí tem uma dificuldade quando a alimentação é saudável, como que ela pode fazer, que estratégia que pode ser utilizada para que ela vá incluindo os vegetais, a questão das frutas na alimentação? Então a gente vai trabalhando aos poucos, né? Então muitas vezes negociando com os pacientes. Então assim, dá pra gente colocar um legume no almoço? Dá pra gente colocar tal coisa? E muitas vezes a gente vai até tirando aos poucos algumas coisas. Então se a pessoa tem o hábito de comer fast food 3 vezes por semana, a gente consegue diminuir para uma e fazendo essa negociação. Eu brinco até que às vezes a gente tá fazendo introdução alimentar, igual em criança mesmo, para ir introduzindo aos poucos isso e mudando o paladar. Porque acaba, isso que eu ia comentar agora, porque acaba que o nosso paladar, ele é adaptável, né? Se a gente começa de pouquinho, a gente daqui a pouco acostuma e tá tudo certo, Totalmente. né? Então, por exemplo, se você, às vezes até paciente que tem muita vontade de doce, né? Isso é muito comum. Então, quanto mais você consome o doce, mais o seu paladar vai ficar adaptado ao sabor doce. Então, se você come um chocolate meio amargo, alguma coisa um pouquinho menos doce, para você já é horrível. Aí, quando você vai se adaptando a um paladar mais amargo, fica super tranquilo de consumir, então é bem aos poucos mesmo. Como o chocolate também, né? Eu antigamente só conseguia o chocolate ao leite. Hoje em dia eu já não consigo o chocolate ao leite, só 70%, só... Porque aí você já acha muito doce, Exato. Porque adaptou o seu paladar. Exatamente, é a mesma regra pro café também, né? Às vezes a pessoa toma café com muito açúcar. Ela quer parar de tomar café com açúcar do nada, ela coloca o café sem açúcar na boca, ela acha horrível. Mas aí eu falo, vai diminuindo aos poucos a quantidade de açúcar para você ir se adaptando e depois vai tirando de uma vez. Vai tudo certo, né? Para as pessoas que estão fazendo o tratamento e continuam com a alimentação errada, dificulta a continuidade do tratamento, o emagrecimento? Totalmente, totalmente. Porque, igual eu falei, muitas vezes ela vai ficando tolerante à dosagem, e aí se ela não faz o aumento, se ela tá fazendo por conta, por exemplo, o apetite dela vai voltando e ela vai continuando a comer as mesmas coisas que ela comia e já vai reganhando o peso. Camila, só pra gente encerrar, que orientações que você pode deixar para quem está em casa nos acompanhando a respeito da utilização dessas canetas, dos cuidados? Então, primeiramente, não é uma fórmula milagrosa, né? E, sem dúvidas, precisa de um acompanhamento médico, precisa de um acompanhamento de vários profissionais aí, de nutricionistas, de psicólogo, para conseguir ter um resultado satisfatório. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada por atender a nossa equipe e trazer tantos esclarecimentos. Obrigada. Obrigada também a vocês que estiveram conosco. Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Mas não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço!